Havia sangue por toda a parte. A mulher mal conseguia manter os olhos abertos enquanto cambaleava para fora do trailer, uma mão apertando o abdômen de onde o sangue quente e grudento continuava jorrando entre seus dedos. Ela não tinha pulso. Disseram isso a ela depois, que quando chegou ao carro que parou para ela, quando a ambulância disparou pelas ruas de Port Coquitlam, British Columbia, o coração dela já tinha praticamente desistido. 3 litros de sangue perdidos. Mas ela estava viva. Quase. E pendurada no pulso esquerdo dela, ainda presa, ainda travada, tinha uma algema de aço. Era 22 de março de 1997, e essa mulher, uma profissional do sexo do Downtown East Side de Vancouver, tinha acabado de fazer algo que 49 outras mulheres não conseguiriam fazer. Ela escapou. Ela escapou de uma fazenda de porcos de propriedade de um homem chamado Robert William Picton. Um homem que, naquele exato momento, também estava sangrando até morrer, dirigindo ele mesmo até o hospital com a garganta cortada. O mesmo hospital. Eles seriam tratados em salas de cirurgia separadas naquela noite, os dois quase mortos, os dois mal se segurando na vida. E quando os médicos encontraram uma chave de algema no bolso do Picton, levaram ela para o quarto dela e destravaram a algema que estava cortando o pulso dela. Picton foi preso, acusado de tentativa de homicídio, agressão com arma e confinamento forçado. E então, 10 meses depois, as acusações foram retiradas. A promotoria disse que a mulher era instável demais para testemunhar. Ela tinha um transtorno de uso de substâncias. Ela tinha ficha. Ela era do Downtown East Side. Ela não era confiável. Ela não era crível. Então, Robert Picton saiu livre. E nos anos que se seguiram, dezenas de mulheres desapareceram do bairro mais pobre de Vancouver. Suas famílias imploraram para a polícia investigar. Fizeram manifestações, fizeram cartazes, ligaram dando dicas. Algumas dessas dicas citavam especificamente Robert Picton. Mas as mulheres eram pobres, eram viciadas, eram indígenas, eram profissionais do sexo. E, de acordo com o sistema, elas não importavam. Essa é a história de um dos serial killers mais notórios do Canadá. Um homem que operou por décadas, escondido à vista de todos numa fazenda de porcos nos subúrbios de Vancouver. Um homem cujos crimes poderiam ter sido interrompidos em 1997 se alguém tivesse se importado o suficiente para ouvir. Essa é a história de Robert Picton. Mas mais importante, essa é a história das mulheres que foram abandonadas. Se você nunca foi no Downtown East Side de Vancouver, é difícil explicar como é ficar de pé naquelas ruas. Vancouver, a cidade em si, é linda. Montanhas ao longe, o oceano logo depois do horizonte, ruas limpas no centro da cidade, cafeterias caras, boutiques, turistas com câmeras tirando fotos do relógio a vapor em Gastown. E aí você anda alguns quarteirões para leste. O Downtown East Side, ou DTES, como os locais chamam, é um raio de 10 quarteirões que parece um mundo diferente. Nos anos 90, era considerado um dos códigos postais urbanos mais pobres de todo o Canadá. Ainda mantém esse título hoje, mas naquela época, durante os anos em que Robert Picton estava caçando, era uma tempestade perfeita de pobreza, vício e negligência. A renda anual média no DTS era de pouco mais de $12.000, bem abaixo da linha da pobreza. A taxa de desemprego era quase 3 vezes maior que o resto de Vancouver. As pessoas moravam em hotéis de ocupação de quarto único, quartinhos minúsculos sem cozinha, banheiros compartilhados no corredor, aluguel mensal que consumia o cheque inteiro do auxílio social. $675 por um quarto do tamanho de uma cela de prisão. O governo da British Columbia tinha cortado programas sociais em quase 30% nos anos 90. Pagamentos de auxílio social não cobriam aluguel, comida, transporte ou creche. Só havia 6 leitos disponíveis para mulheres no programa local de desintoxicação. E você tinha que completar a desintoxicação antes de poder ser encaminhada para uma reabilitação financiada publicamente. Então, se você era viciada, se você era sem teto, se você estava tentando sobreviver, você tinha poucas opções. O DTS virou um depósito de lixo. Não só de pessoas, mas dos fracassos da sociedade.
é onde os mais marginalizados terminavam. Mulheres indígenas fugindo da violência em comunidades remotas. Mulheres saindo do sistema de adoção sem ter para onde ir. Mulheres escapando da violência doméstica. Mulheres com doença mental não tratada. Mulheres cujas infâncias tinham sido roubadas por escolas residenciais, por trauma intergeracional, por sistemas que foram projetados para destruí-las, e muitas delas recorreram ao trabalho sexual. Não porque queriam, mas porque era a única maneira de sobreviver. Você não conseguia um emprego tradicional sem endereço, sem roupas limpas, sem transporte confiável. Auxílio social não era suficiente. Tráfico de drogas era dominado por homens. Mas trabalho sexual? Você podia fazer isso. Você podia ficar numa esquina, entrar num carro, fazer $50 e talvez esses $50 te levassem através de mais uma noite. Mas isso também te transformava num alvo. O DTS, nos anos 90, era um campo de caça. Mulheres entravam em carros e às vezes não voltavam. Às vezes voltavam espancadas, estranguladas, agredidas. Reportavam para a polícia e a polícia dava de ombros. Você escolheu essa vida. Você se colocou em perigo. O que você esperava? Havia uma epidemia de HIV devastando a comunidade. Agulhas contaminadas. Sexo desprotegido. As pessoas estavam morrendo. Mas a resposta da cidade foi criminalizá-las ainda mais, empurrá-las para a sombra, torná-las ainda mais vulneráveis. E quando as mulheres começaram a desaparecer, realmente desaparecer, sumindo sem deixar rastro, levou anos antes que alguém com poder começasse a prestar atenção. Porque aos olhos do sistema, essas mulheres eram descartáveis. Eram viciadas em drogas. Eram profissionais do sexo. Eram indígenas. Eram pobres. Elas eram, nas palavras do inquérito público de 2012, abandonadas. O nome dela era Sarah DeFries. Ela era escritora. Mantinha diários, páginas e páginas dos pensamentos dela, dos medos dela, dos sonhos dela. Ela escrevia poesia. Ela escrevia sobre a vida dela, sobre as ruas, sobre as mulheres que ela conhecia que tinham desaparecido. Numa entrada, datada de alguns anos antes dela mesma sumir, ela escreveu sobre as mulheres desaparecidas. Mulheres estão morrendo, ela escreveu. Minhas amigas estão morrendo e ninguém se importa. Sarah tinha 29 anos quando desapareceu em abril de 1998. Ela tinha lutado contra o vício, sim. Ela tinha trabalhado no comércio do sexo, sim. Mas ela também era filha, irmã, amiga. Ela tinha pessoas que a amavam. Pessoas que notaram quando ela parou de ligar. Pessoas que fizeram um boletim de pessoa desaparecida e imploraram para a polícia investigar. Mas o caso da Sarah foi adicionado a uma lista crescente. Uma lista que o Departamento de Polícia de Vancouver não parecia levar a sério. Havia Serena Abbotsway, que amava desenhar e pintar. Ela desapareceu em agosto de 2001. Ela tinha 29 anos. Havia Mona Wilson, que tinha um sorriso que iluminava uma sala, de acordo com a família dela. Ela tinha 26 anos quando sumiu em novembro de 2001. Marnie Frey tinha 24. Ela tinha sido reportada como desaparecida em Campbell River, mas na verdade, tinha desaparecido de Vancouver. Ela foi vista pela última vez em agosto de 1997, apenas meses depois que Robert Pickton foi preso e solto pelo esfaqueamento. Andrea Joysbury tinha 22. Ela desapareceu em junho de 2001. A mãe dela, Karen, lembrava dela como uma menina amorosa que tinha se envolvido com vício depois de trauma na infância dela. Georgina Papin tinha 34. Ela era membro da Primeira Nação Sal River. Ela sumiu em março de 99. Brenda Wolfe tinha 32. Vista pela última vez em fevereiro de 99. A lista continuava. E continuava. E continuava. No final dos anos 90, ativistas e membros das famílias tinham identificado dezenas de mulheres que tinham desaparecido do Downtown East Side. Algumas desde o início dos anos 80. Algumas mais recentemente. Fizeram manifestações. Marcharam todo o Dia dos Namorados, um dia feito para celebrar o amor.
transformado num memorial para as mulheres que tinham sido esquecidas. Levaram nomes e rostos para a polícia. Disseram: essas mulheres estão desaparecidas. Essas mulheres estão em perigo. Alguém está levando elas. E a polícia disse: elas são transientes. Provavelmente só se mudaram. São viciadas em drogas. Provavelmente morreram de overdose em algum lugar. São profissionais do sexo. Escolheram um estilo de vida perigoso. Mas as famílias não desistiram. Em 1998, um grupo de ativistas montou uma lista oficial e apresentou para o Departamento de Polícia de Vancouver 31 nomes. A polícia revisou os arquivos e disse que não acreditava que um serial killer estivesse envolvido. Em 2000, a lista tinha crescido para 40 nomes. Em 2004, 69. E ainda assim, a resposta foi lenta, subfinanciada, desdenhosa. Em 1998, o detetive Kim Rosmo, um perfilador geográfico da polícia de Vancouver, analisou os casos e concluiu que um serial killer provavelmente estava operando na área. Ele criou um mapa, um perfil, uma zona onde o assassino poderia viver ou trabalhar. A análise dele apontou para áreas fora do centro da cidade, lugares como Port Coquitlam. Ele foi ignorado. O contrato dele não foi renovado. Ele deixou o departamento. Depois, seria revelado que Rosmo estava certo, e a zona que ele identificou incluía a Fazenda Picton. As famílias continuaram pressionando. Continuaram dizendo a mesma coisa de novo e de novo. Alguém está levando essas mulheres. Alguém está matando essas mulheres. Por favor, investiguem. E por anos, ninguém ouviu. Porque essas não eram o tipo de vítimas que viravam manchete. Elas não eram ricas. Elas não eram brancas. Elas não eram mães suburbanas ou estudantes universitárias. Eram mulheres que a sociedade já tinha desistido. E Robert Picton sabia disso. Robert William Picton, conhecido pela maioria das pessoas como Willie, nasceu em 24 de outubro de 1949, em Port Coquitlam, um subúrbio logo a leste de Vancouver. Ele cresceu numa fazenda de porcos com os pais e os dois irmãos, o irmão Dave e a irmã Linda. A fazenda Picton não era um lugar agradável. Por todos os relatos, Willie e Dave tiveram uma infância difícil. Os pais deles, Leonard e Louise Picton, eram acumuladores. A casa era imunda. Tinha pilhas de lixo por toda parte. Comida podre, lixo empilhado até o teto. O cheiro dos porcos permeava tudo. Os meninos eram zoados na escola por cheirarem a esterco, por estarem sujos, por serem pobres. Louise Picton era descrita como fria e dominadora. Ela comandava a fazenda com mão de ferro. Leonard era mais passivo. A família ganhava dinheiro criando porcos e vendendo eles para o abate. Mas era um negócio difícil. Eles não eram ricos, mas possuíam uma quantidade significativa de terra, que se tornaria valiosa conforme Port Coquitlam se desenvolveu. Willie era quieto, esquisito, não particularmente inteligente. Ele abandonou a escola e ficou na fazenda, trabalhando com o irmão Dave. Quando os pais morreram, Dave e Willie herdaram a fazenda e a terra. Com o tempo, conforme os incorporadores apareciam batendo na porta, eles venderam partes da propriedade e fizeram uma quantidade considerável de dinheiro. Mas Willie não vivia como um homem rico. Ele ainda se vestia com jeans sujo e camisas manchadas. Ele ainda dirigia um caminhão destruído. Ele ainda morava num trailer na propriedade da fazenda, cercado de porcos e imundície. Dave era o homem de negócios. Era mais esperto, mais social. Ele começou um negócio chamado P&D Salvage, lidando com sucata de metal e materiais de construção. Dave era o rosto público. Willie era o esquisitão que ficava na fazenda. Mas Willie tinha a vida social dele, de certo modo. Em meados dos anos 90, os irmãos Picton converteram um prédio na propriedade num clube clandestino de after hours que eles chamaram de Piggy's Palace Good Times Society. Faziam festas massivas, álcool, drogas, música alta, contratavam dançarinas exóticas. Pessoas de todos os lugares apareciam, incluindo membros do clube de motoqueiros Hells Angels, que tinham uma presença forte na área. Emo Hears, do Downtown Eastside.
Willie dirigia para dentro de Vancouver no caminhão dele e pegava mulheres. Ele oferecia dinheiro, drogas, um lugar para festejar. Algumas mulheres o descreveram como esquisito, mas inofensivo. Ele não falava muito. Ficava sentado no canto, observando. Outras disseram que ele dava arrepios. Uma mulher que sobreviveu a um encontro com Willie disse depois que ele a tinha levado para a fazenda e ela se sentiu desconfortável o tempo todo. Tinha vibes estranhas. Outras pessoas por perto, mas ela se sentia isolada. Ela disse que deu uma desculpa e saiu de lá o mais rápido que pôde. Outras não tiveram tanta sorte. No final dos anos 90, Willie Pickton tinha uma rotina. Ele dirigia para o Downtown East Side, geralmente tarde da noite, e pegava uma mulher. Oferecia dinheiro para ela, às vezes até $100, para voltar para a fazenda. Algumas mulheres iam de boa vontade. Algumas estavam desesperadas demais pelo dinheiro para ignorar as bandeiras vermelhas. E, uma vez que chegavam na fazenda, muitas delas nunca saíam. A mulher que sobreviveu ao ataque de 22 de março de 1997 nunca foi identificada publicamente. Em documentos judiciais, ela é chamada de a vítima ou a denunciante. Vamos chamar lá de Jane, porque ela merece um nome, mesmo que não seja o nome verdadeiro dela. Jane tinha 30 anos. Ela estava trabalhando nas ruas do Downtown East Side, tentando ganhar dinheiro suficiente para passar por mais um dia. Ela tinha lutado contra o vício por anos. Ela tinha ficha. Ela era exatamente o tipo de mulher que Robert Pickton tinha como alvo. Na noite de 22 de março, Willie Pickton pegou ela no caminhão dele. Ele ofereceu dinheiro. Ela aceitou. Eles dirigiram para a fazenda dele em Port Coquitlam. Quando chegaram lá, ele levou ela para um trailer na propriedade. Era bagunçado, entulhado, típico de como Willie vivia. Eles fizeram sexo. Depois, Jane foi para o banheiro injetar drogas. Quando ela saiu, Willie colocou uma algema no pulso esquerdo dela. Jane entrou em pânico. Ela perguntou o que ele estava fazendo. Ele não respondeu. Ele estava tentando prender a outra algema em alguma coisa. Talvez um cano, talvez um móvel. Jane reagiu. Começou uma luta. Willie pegou uma faca. Jane tentou se defender. Ele esfaqueou ela, várias vezes. No peito, no abdômen, nas mãos e braços enquanto ela tentava se defender. Mas Jane não desistiu. Ela conseguiu pegar uma faca de cozinha e cortou ele na garganta, cortando o fundo na veia jugular dele. Havia sangue por toda parte. Os dois estavam sangrando até morrer. De alguma forma, Jane saiu do trailer. Ela cambaleou pela propriedade, sangue jorrando dos ferimentos dela, algema ainda presa no pulso dela. Ela chegou na estrada e parou um carro que passava. O motorista disse depois que ele achou que ela já estava morta. Ela não estava se mexendo muito. Ela não estava falando, mas ela estava viva, quase. Willie, enquanto isso, entrou no caminhão dele e se dirigiu para o Eagle Ridge Hospital. Ele foi então transferido para o Royal Columbian Hospital, o mesmo hospital para onde Jane tinha sido levada. Eles estavam em salas de cirurgia separadas quando uma enfermeira encontrou uma chave de algema no bolso da calça do Willie. Levaram ela para o quarto da Jane e destravaram a algema. Jane ficou em coma por 4 dias. Ela tinha perdido 3 litros de sangue. Ela não tinha pulso quando chegou. Médicos disseram depois que era um milagre ela ter sobrevivido. Willie também perdeu 3 litros de sangue. Ele quase morreu também. Quando Jane finalmente acordou, a polícia estava lá. Ela contou o que aconteceu. Ela disse que Willie tinha algemado ela, que ele tinha tentado matar ela. Willie foi preso e acusado de tentativa de homicídio, agressão com arma e confinamento forçado. Esse deveria ter sido o fim da onda de assassinatos de Robert Pickton. Esse deveria ter sido o momento em que os investigadores deram uma olhada mais de perto nele, na fazenda dele, nas mulheres que tinham estado desaparecendo do Downtown East Side. Mas não foi. Em janeiro de 1998, 10 meses depois do ataque, a promotoria suspendeu as acusações. Disseram que Jane era instável demais para testemunhar. Ela tinha um transtorno de uso de substâncias. Ela tinha um histórico criminal de 2 décadas. Advogados de defesa tinham argumentado que ela era a agressora, que ela tinha atacado Willie durante um surto de drogas
e que ele estava simplesmente se defendendo. A promotoria não achava que conseguiria uma condenação. Então abandonaram o caso. E Robert Pickton saiu livre. Nos anos depois que as acusações foram retiradas, pelo menos 15 das mulheres que ele seria depois acusado de assassinar desapareceram. 15. Se a promotoria tivesse prosseguido com o caso, se Jane tivesse recebido a chance de testemunhar, se Willie tivesse sido condenado e enviado para a prisão, essas 15 mulheres poderiam ainda estar vivas. Mas Jane não era considerada confiável. Ela era viciada em drogas. Ela era profissional do sexo. Ela era do Downtown East Side. Então o testemunho dela não importava. E as mulheres continuaram desaparecendo. No final dos anos 1990, a crise das mulheres desaparecidas em Vancouver tinha atingido um ponto crítico. Famílias, ativistas e organizadores comunitários estavam gritando por ajuda. Faziam manifestações, iam para a mídia, exigiam que a polícia tomasse uma atitude, e algumas pessoas estavam apontando diretamente para Robert Pickton. Em 1998, um homem chamado Bill Hiscox, que trabalhava na fazenda Pickton e era amigo do Dave Pickton, foi para a polícia com informações. Ele disse que tinha visto Willie com mulheres do Downtown East Side. Ele disse que tinha encontrado pertences de uma mulher, coisas como bolsa e identidade, escondidos na propriedade. Ele disse que alguma coisa não estava certa. A polícia registrou um boletim, mas não deu seguimento. Outro informante ligou e disse que Willie Pickton estava trazendo profissionais do sexo para a fazenda dele e elas não estavam sendo vistas de novo. A denúncia foi arquivada, mas não investigada. Em 1999, uma mulher que tinha estado na fazenda Pickton ligou para a polícia e disse que tinha sido ameaçada pelo Willie. Ela disse que mal conseguiu sair de lá viva. A denúncia foi arquivada. Em 2000, outra mulher se apresentou e disse que Willie tinha tentado algemar ela durante um encontro. Ela conseguiu escapar. Nesse ponto, havia múltiplos relatos sobre Robert Pickton, múltiplas denúncias, múltiplas bandeiras vermelhas. E a polícia não fez nada. Por quê? A Comissão de Inquérito das Mulheres Desaparecidas de 2012 identificaria depois várias razões, e nenhuma delas é fácil de ouvir. Primeiro, havia preconceito sistêmico. As mulheres desaparecidas eram do Downtown East Side, eram profissionais do sexo, eram usuárias de drogas. Muitas vezes eram indígenas. Aos olhos de muitos policiais, elas eram não confiáveis, transientes, não valiam os recursos que levaria para investigar. Segundo, havia falta de coordenação entre as agências policiais. O Departamento de Polícia de Vancouver era responsável pelos casos de pessoas desaparecidas. A Polícia Montada Real Canadense, ou RCMP, tinha jurisdição sobre Port Coquitlam, onde a fazenda Pickton estava localizada. As duas agências não se comunicavam bem. Denúncias sobre Pickton eram arquivadas com a RCMP, mas os casos de pessoas desaparecidas estavam com a polícia de Vancouver. Ninguém conectou os pontos. Terceiro, havia resistência institucional à ideia de um serial killer. Apesar do perfil geográfico do detetive Kim Rosmo apontar para um criminoso em série, oficiais superiores descartaram a teoria. Eles não queriam a atenção da mídia. Eles não queriam os recursos necessários para uma investigação massiva. Eles achavam que as mulheres tinham simplesmente se mudado ou morrido de overdose, ou deixado a cidade. E quarto, havia uma crença profundamente enraizada entre alguns policiais de que essas mulheres não importavam. Um investigador admitiu depois no inquérito que havia uma cultura dentro do departamento que tratava as profissionais do sexo do Downtown East Side como menos que humanas. Os casos delas não eram priorizados. As famílias delas não eram levadas a sério. Opal disse: essas mulheres eram vulneráveis. Elas foram tratadas como descartáveis, instáveis, não confiáveis. Elas não receberam tratamento igual pela polícia. Quarto, havia uma falha de liderança. Oficiais superiores descartaram preocupações, resistiram à ideia de um serial killer, não alocaram recursos, priorizaram aparências em vez de justiça. Opal também abordou o ataque de 1997. Aquele em que Willie Pickton foi acusado e depois solto. Ele disse que a decisão de suspender aquelas acusações foi um erro catastrófico. Se Willie tivesse sido condenado,
se ele tivesse estado na prisão, as mulheres que desapareceram depois de 1998 provavelmente ainda estariam vivas. O relatório incluía 63 recomendações para mudanças no policiamento, serviços às vítimas e como casos de pessoas desaparecidas são tratados. Algumas dessas recomendações foram implementadas, outras não. Mas a conclusão central era clara. O sistema falhou com essas mulheres. Não por causa de um policial ruim ou uma decisão ruim, mas porque o sistema inteiro foi construído de uma maneira que desvalorizava certas vidas. As mulheres do Downtown East Side foram abandonadas muito antes de Robert Pickton aparecer. Ele só explorou o que já estava lá. O caso contra Robert Pickton não começou com as mulheres desaparecidas. Começou com uma acusação de porte de armas. Em 5 de fevereiro de 2002, a polícia executou um mandado de busca na fazenda Pickton. Eles não estavam procurando evidências de assassinato. Estavam procurando armas de fogo ilegais. Um informante confidencial tinha dito para a polícia que Willie possuía um revólver e uma pistola Gillette. Pickton, um criminoso condenado, não podia ter armas de fogo. Era uma busca de rotina. Ou pelo menos, era para ser. Mas conforme os policiais caminhavam pela propriedade, começaram a notar coisas que não estavam certas. Havia roupas de mulheres espalhadas pela propriedade, bolsas, sapatos, cartões de identificação, uma jaqueta com o nome de uma das mulheres desaparecidas escrito dentro. E então, num dos prédios, encontraram um inalador. Tinha um rótulo de receita com o nome de uma das mulheres desaparecidas. Foi aí que tudo mudou. Em 22 de fevereiro, 17 dias depois da busca inicial, Robert Pickton foi preso e acusado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau. As vítimas eram Serena Botsway e Mona Wilson, 2 mulheres da lista de desaparecidas. A investigação explodiu. A polícia trouxe equipamento pesado. Arqueólogos, antropólogos forenses começaram a escavar a fazenda. Era uma cena de crime massiva, mais de 4 hectares de terra, cheia de prédios, trailers, chiqueiros de porcos, sucata de metal, lixo, terra e segredos enterrados. O que encontraram foi além de horrível. A busca na fazenda Pickton se tornou a maior investigação de cena de crime na história canadense. Mais de 200 policiais trabalharam no local. Eles peneiraram milhares de toneladas de solo, escavaram prédios, chiqueiros de porcos e estruturas improvisadas. Usaram radar de penetração no solo. Trouxeram cães farejadores de cadáveres. E lentamente, pedaço por pedaço, descobriram evidências do que Robert Pickton tinha feito. Encontraram restos humanos, ossos, dentes, fragmentos de crânios. Alguns tinham sido enterrados. Alguns tinham sido misturados com restos de animais. Alguns tinham sido cortados, desmembrados, espalhados. Encontraram pertences pessoais pertencentes a dezenas de mulheres desaparecidas. Bolsas, jaquetas, sapatos, cartões de identificação, joias, coisas que mulheres não deixariam simplesmente para trás. Encontraram DNA, muito dele. Sangue, tecido, cabelo. O DNA de 33 mulheres desaparecidas foi eventualmente identificado na propriedade. 33. Num prédio, encontraram freezers. Dentro havia sacos plásticos contendo restos humanos. Partes de corpos, mãos decepadas, uma cabeça decepada. Encontraram seringas, baldes, ferramentas cobertas de sangue. Encontraram um revólver Gillette com uma adaptação improvisada que poderia ser usada como silenciador, e encontraram os pertences pessoais de uma mulher, incluindo a identidade dela, dentro do trailer do Willie. A evidência forense pintou um quadro de horror inimaginável. Willie Pickton pegava mulheres do Downtown East Side e as levava para a fazenda dele. Levava elas para um trailer ou um prédio na propriedade. Ele as matava, geralmente por estrangulamento, às vezes atirando nelas. Depois, desmembrava os corpos delas. Alguns dos restos eram dados de comer para os porcos. Porcos comem qualquer coisa, incluindo o osso. Outros restos eram enterrados ou espalhados pela propriedade.
Uma das revelações mais perturbadoras veio de oficiais de saúde. Em março de 2004, o oficial de saúde da British Columbia emitiu um aviso para qualquer pessoa que tivesse comprado carne da fazenda Picton. Disseram que não podiam descartar a possibilidade de que restos humanos tivessem sido misturados com produtos de carne suína e vendidos para o público. Deixa isso afundar por um momento. Robert Picton pode ter misturado carne humana com carne de porco e vendido como linguiças, carne moída ou presunto. Parte da carne foi para vizinhos. Parte foi doada para eventos de caridade. Parte foi vendida em feiras de produtores. A investigação também revelou que Willie não agia totalmente sozinho. O irmão dele, Dave, e outros na propriedade estavam cientes das atividades dele, ou pelo menos deveriam estar. Mas Dave nunca foi acusado de assassinato. Ele foi, no entanto, condenado depois por não reportar uma arma de fogo que foi encontrada durante a busca. A escavação da fazenda durou 21 meses, de fevereiro de 2002 a novembro de 2003. No final, os investigadores tinham coletado 200.000 amostras de DNA, mais de 1 milhão de páginas de documentos e evidências físicas que encheram armazéns. E tinham o suficiente para acusar Robert Picton do assassinato de 27 mulheres. Enquanto os investigadores estavam cavando através dos horrores da fazenda Picton, Willie estava sentado numa cela de prisão, aguardando julgamento, e a polícia estava prestes a conseguir uma confissão. Depois da prisão dele, policiais da RCMP conduziram interrogatórios formais. Willie estava calmo, quase indiferente. Ele negou matar alguém. Ele disse que não sabia como os pertences de mulheres terminaram na propriedade dele. Ele disse que talvez outra pessoa os colocou lá, mas os investigadores não pararam por aí. Colocaram um policial disfarçado na cela do Willie. Alguém fingindo ser outro detento. Alguém que Willie achou que podia confiar. E ao longo de várias horas, Willie começou a falar. O policial disfarçado tinha sido treinado para construir rapport, para deixar Willie confortável, para fazer as perguntas certas sem ser óbvio demais. E funcionou. Willie confessou. Ele contou para o policial disfarçado que tinha matado 49 mulheres. 49. Ele disse que queria fazer 50 certinho, mas foi pego antes de poder terminar. A confissão foi gravada e seria tocada depois no julgamento. A voz do Willie, casual, quase se gabando, falando sobre como ele pegava mulheres, como as matava, como se livrava dos corpos delas. Ele disse que as estrangulava ou atirava nelas. Ele disse que as açougueiria como porcos. Ele disse que dava algumas delas de comer para os porcos dele e misturava outras com produtos de carne suína. Num ponto da gravação, o policial disfarçado perguntou como ele conseguiu matar tantas sem ser pego. Willie riu. Ele disse que ninguém se importava com as mulheres. Ele disse que eram viciadas em drogas e putas, e a polícia não dava a mínima. E por anos ele estava certo. A confissão era condenatória. Combinada com a evidência física, o DNA, os pertences pessoais, os restos encontrados na propriedade, os promotores tinham um caso esmagador. Robert Picton ia para o julgamento. Em 30 de janeiro de 2006, o julgamento de Robert William Picton foi marcado para começar em New Westminster, British Columbia. Ele foi originalmente acusado de 27 acusações de homicídio em primeiro grau, mas antes do julgamento sequer começar, uma acusação foi rejeitada por falta de evidência. Isso trouxe a contagem para 26. Então, numa decisão controversa, o juiz dividiu as acusações em 2 julgamentos separados. O primeiro lidaria com 6 acusações de homicídio. O segundo cobriria as 20 restantes. O raciocínio era que um julgamento com todas as 26 acusações seria complexo demais, longo demais e potencialmente esmagador para o júri. Então, o primeiro julgamento focou em 6 mulheres: Serena Abotsway, Mona Wilson, Andrea Josbury, Marnie Frey, Georgina Papin e Brenda Wolfe. O julgamento durou quase um ano. Foi um dos julgamentos mais longos e caros da história canadense. Os promotores apresentaram testemunho de 129 testemunhas. Introduziram mais de 1 milhão de páginas de documentos como evidência. O júri ouviu sobre o DNA encontrado na fazenda. Ouviram sobre os pertences pessoais. Ouviram sobre os restos descobertos em freezers enterrados na terra. Ouviram a confissão disfarçada. A voz do Willie,
dizendo que matou 49 mulheres. Ouviram de antropólogos forenses que identificaram fragmentos de ossos. Ouviram de patologistas que testemunharam sobre causas de morte. A defesa, liderada pelo advogado Peter Ritchie, argumentou que Willie não agiu sozinho. Apontaram para o DNA de outros indivíduos encontrado em algumas das evidências. Argumentaram que outra pessoa poderia ter cometido os assassinatos e que Willie estava simplesmente presente, ou ajudando a se livrar dos corpos, mas não era o assassino. Era uma estratégia projetada para introduzir dúvida razoável. Se o júri acreditasse que outra pessoa estava envolvida, eles poderiam não condenar Willie de homicídio em primeiro grau. A acusação contra-argumentou dizendo que mesmo que outros estivessem envolvidos, Willie era o infrator primário. Ele atraía as mulheres para a fazenda. Ele as matava. Ele as desmembrava. Se alguém o ajudou, ou não, não mudava a culpa dele. O júri deliberou por dias. E em 9 de dezembro de 2007, retornaram com um veredicto. Inocente de 6 acusações de homicídio em primeiro grau, mas culpado de 6 acusações de homicídio em segundo grau. A diferença é significativa. Homicídio em primeiro grau requer prova de premeditação e planejamento. Homicídio em segundo grau significa que o assassinato foi intencional, mas não necessariamente planejado com antecedência. O veredicto foi controverso. Muitas pessoas, incluindo as famílias das vítimas, acreditavam que Willie absolutamente planejou esses assassinatos. Ele tinha como alvo mulheres vulneráveis. As levava para um local de assassinato. Ele tinha um sistema. Mas o júri encontrou dúvida razoável no elemento de premeditação. Em 11 de dezembro de 2007, Robert Pickton foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Era a sentença máxima por homicídio em segundo grau sob a lei canadense, igual ao que ele teria recebido por condenações de homicídio em primeiro grau. Juiz James Williams, o juiz do julgamento, disse nos comentários de sentença dele: "A conduta do Sr. Pickton foi assassina e repetidamente assim. Eu não posso saber os detalhes, mas eu sei disso. O que aconteceu com elas foi sem sentido e desprezível." As famílias das 6 vítimas leram declarações de impacto no tribunal. Falaram sobre as filhas delas, as irmãs delas, as amigas delas. Falaram sobre a dor de não saber por anos o que tinha acontecido. Falaram sobre o horror de descobrir a verdade. Karen Josbury, mãe da Andrea Josbury, disse: "Você levou minha filha primogênita. Você roubou ela de mim e você não mostrou misericórdia a ela." Depois do julgamento, os promotores tinham uma decisão a tomar. Eles podiam prosseguir com o segundo julgamento, as 20 acusações restantes. Mas em agosto de 2010, a promotoria fez um anúncio. Estavam suspendendo as 20 acusações restantes. Suspender acusações significa que as acusações são suspensas indefinidamente, mas não formalmente retiradas. Elas poderiam teoricamente ser trazidas de volta se novas evidências surgissem, mas na prática, significava que Willie nunca seria julgado por aqueles 20 assassinatos. O raciocínio era simples. Willie já estava cumprindo a sentença máxima. Um segundo julgamento custaria dezenas de milhões de dólares, levaria anos e não resultaria em tempo adicional de prisão. Retraumatizaria famílias e não serviria nenhum propósito prático. Nem todos concordaram com essa decisão. Algumas famílias queriam que os casos das filhas delas fossem a julgamento. Queriam reconhecimento oficial, um veredicto de culpado, encerramento. Mas não aconteceu. Robert Pickton foi condenado por 6 assassinatos. Ele era suspeito, com evidências fortes, de matar pelo menos 27, e ele confessou 49, mas apenas 6 condenações. Essa é a realidade. Em outubro de 2010, a província de British Columbia anunciou um inquérito público sobre a investigação das mulheres desaparecidas e o caso Pickton. O inquérito, liderado pelo ex-juiz e procurador-geral Wally Opal, foi encarregado de examinar o que deu errado. Por que levou tanto tempo para parar Robert Pickton? Por que tantas denúncias foram ignoradas? Por que as mulheres desaparecidas não foram levadas a sério? O inquérito realizou 93 dias de audiências. 85 testemunhas testemunharam, incluindo policiais, investigadores, ativistas e membros das famílias das mulheres desaparecidas.
E em 17 de dezembro de 2012, Opal divulgou seu relatório final. Tinha 1.448 páginas e era intitulado Abandonadas. O relatório não economizou. As conclusões de Opal foram condenatórias. Ele concluiu que falhas flagrantes da polícia permitiram que Robert Pickton evitasse prisão por anos e continuasse matando. Ele identificou várias falhas críticas. Primeiro, a polícia falhou em fazer relatórios adequados sobre mulheres desaparecidas e falhou em agir sobre eles. Quando famílias reportavam suas amadas como desaparecidas, os policiais frequentemente descartavam os relatórios. Diziam que as mulheres eram transientes, que provavelmente só se mudaram, que elas apareceriam eventualmente. Relatórios eram arquivados, mas não investigados. Segundo, a polícia não usou ferramentas investigativas disponíveis. O perfil geográfico do detetive Kim Hosmo, que apontava para a área de Port Coquitlam, foi ignorado. Policiais não deram seguimento às denúncias, não coordenaram entre agências. Terceiro, havia preconceito sistêmico. O relatório de Opal afirmou claramente: havia preconceito sistêmico pela polícia. Ele explicou que o preconceito não era necessariamente intencional, mas era real. As mulheres desaparecidas eram pobres, viciadas, profissionais do sexo, muitas vezes indígenas. Policiais não as viam como pessoas que importavam. Os casos delas não eram priorizados. Opal disse: essas mulheres eram vulneráveis. Elas foram tratadas como descartáveis, instáveis, não confiáveis. Elas não receberam tratamento igual pela polícia. Quarto, havia uma falha de liderança. Oficiais superiores descartaram preocupações. Resistiram à ideia de um serial killer. Não alocaram recursos. Priorizaram aparências em vez de justiça. Opal também abordou o ataque de 1997, aquele em que Willie Pickton foi acusado e depois solto. Ele disse que a decisão de suspender aquelas acusações foi um erro catastrófico. Se Willie tivesse sido condenado, se ele tivesse estado na prisão, as mulheres que desapareceram depois de 1998 provavelmente ainda estariam vivas. O relatório incluiu 63 recomendações para mudanças no policiamento, serviços às vítimas e como casos de pessoas desaparecidas são tratados. Algumas dessas recomendações foram implementadas. Outras não, mas a conclusão central era clara. O sistema falhou com essas mulheres. Não por causa de um policial ruim, ou uma decisão ruim, mas porque o sistema inteiro foi construído de uma maneira que desvalorizava certas vidas. As mulheres do Downtown East Side foram abandonadas muito antes de Robert Pickton aparecer. Ele só explorou o que já estava lá. Robert Pickton passou o resto da vida dele na prisão. Ele foi transferido para o Kent Institution, em British Columbia, depois mais tarde para o Port Cartier Institution, em Quebec, uma instalação de segurança máxima longe do lugar onde ele cometeu os crimes dele. Por anos, ele viveu quietamente na prisão. Ele apelou às condenações dele, argumentando que o juiz do julgamento cometeu erros nas instruções dele para o júri. As apelações foram até a Suprema Corte do Canadá. Em julho de 2010, a Suprema Corte confirmou as condenações dele. O caso tinha acabado. Mas a dor não. Para as famílias das vítimas, não houve encerramento real. Muitas das mulheres que Robert Pickton matou nunca foram formalmente reconhecidas como vítimas dele. Apenas 6 famílias conseguiram ouvir as palavras culpado. As outras ficaram com acusações suspensas, com suspeitas, com evidências de DNA que confirmaram os piores medos delas, mas nenhum reconhecimento oficial. Algumas famílias entraram com processos contra a polícia, a cidade de Vancouver, a província e o governo federal. Alegaram que negligência e preconceito na investigação permitiram que Pickton continuasse matando. Em 2014, algumas dessas famílias chegaram a um acordo. A crise de mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas no Canadá continuou muito depois da prisão do Pickton. O caso dele se tornou um símbolo de como mulheres indígenas são tratadas pelo sistema: descartáveis, esquecíveis, abandonadas. Em 2015, o governo canadense lançou um inquérito nacional sobre mulheres e meninas indígenas desaparecidas e assassinadas.
O inquérito divulgou seu relatório final em 2019, chamando a crise de genocídio. Ecoou muitas das conclusões do inquérito do Picton: preconceito sistêmico, falta de recursos, falha em investigar. E em 31 de maio de 2024, Robert William Picton morreu. Ele tinha 74 anos. Ele tinha sido agredido por outro detento em 19 de maio no Port Cartier Institution. O ataque deixou ele com ferimentos graves. Ele foi levado para o hospital, onde permaneceu em estado crítico por dias. E então, ele morreu. Quando a notícia veio a público, as reações foram mistas. Algumas das famílias das vítimas disseram que sentiram alívio. Cynthia Cardinal, cuja irmã Georgina Papin foi assassinada pelo Picton, disse: "Isso vai trazer cura para... Eu não vou dizer todas as famílias, eu vou só dizer a maioria das famílias. Eu posso realmente seguir em frente e me curar, e posso colocar isso atrás de mim." Outras se sentiram roubadas. Queriam que ele vivesse mais, que sofresse mais, que passasse décadas pensando no que fez. Algumas famílias ficaram com raiva de que ele nunca enfrentou o julgamento por todas as vítimas dele. Queriam que os nomes das filhas delas fossem parte do registro oficial, que fossem contadas, que importassem. E algumas pessoas não sentiram nada. Porque não importa o que aconteceu com Robert Picton, não traria de volta as mulheres que ele matou. Sarah DeVries, Serena Abbotsway, Mona Wilson, Marnie Frey, Andrea Josbury, Georgina Papin, Brenda Wolfe e tantas outras. 49, de acordo com a confissão dele. 33, de acordo com evidências de DNA encontradas na fazenda. 69 nomes na lista oficial de mulheres desaparecidas. Quantas foram dele? Nunca saberemos com certeza. Mas o que sabemos é isso: Robert Picton conseguiu matar por tanto tempo porque o sistema não se importava com as mulheres que ele tinha como alvo. Elas eram pobres, eram viciadas, eram profissionais do sexo, eram indígenas. E aos olhos de muitas pessoas com poder, elas não importavam. Esse é o verdadeiro horror desse caso. Não só que um homem era um monstro, mas que tantas pessoas, tantas instituições, tantos sistemas olharam para o outro lado enquanto aquele monstro caçava. As mulheres do Downtown East Side de Vancouver mereciam coisa melhor. Elas mereciam ser vistas como seres humanos. Elas mereciam ser protegidas. Elas mereciam justiça. E por tempo demais, elas foram abandonadas. Que elas sejam lembradas, não como vítimas de Robert Picton, mas como filhas, irmãs, mães, amigas, como escritoras, artistas, sonhadoras, como pessoas que importavam, porque elas importavam. Elas importam. E elas sempre importarão. Descansem em paz todas as mulheres cujas vidas foram roubadas. Vocês não são esquecidas.